Olá, bom dia, meus amados irmãos. Continuo a dizer as mesmas palavras com muita saudade. Não nos podemos reunir juntos e a oportunidade desta semana de poder partilhar um pouco convosco a palavra de Deus. Vou usar um texto que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, e fala exatamente na crucificação. A primeira palavra que Jesus disse depois de estar lá pendurado no ar, feito espetáculo ao mundo, escarnecido por toda a gente, inclusive pelos dois salteadores, mas um mudou de conversa. E por isso faço uma pergunta para iniciar mesmo. O que é para ti o perdão? E vou dar uma resposta que alguém que viveu isto na primeira pessoa, Martin Luther King, que diz: o perdão é um catalisador que cria uma nova ambiência que dá oportunidade para um novo recomeço, um reinício. E antes de prosseguir, vou contar também uma pequena história. Na transição do século XVIII para o século XIX, em que a sociedade era completamente rural, então esta é a biografia de um indivíduo que viveu muitos anos no campo missionário. Era o terceiro de 8 irmãos e, como miúdo, a viver lá na farm, como dizem os ingleses, na quinta os portugueses, na chitaca, como dizem os angolanos, tinha uma fisga. Ia fazendo alvos e deu uma fisgada mesmo em cheio na cabeça de um ganso. É claro que o ganso morreu. Mas sabe, há sempre situações que alguém se quer aproveitar para manipular, para amarrar, para prender. E a irmã mais velha, que era mesmo a mais velha de todos, viu o assunto e disse-lhe: olha, vais fazer as minhas tarefas de hoje, do dia de hoje, senão eu digo à mãe. Então o rapaz fez as tarefas dele, fez as tarefas da irmã e ficou assim um pouco triste, angustiado. No dia seguinte, assim que se levantaram para o pequeno almoço, a irmã só fez assim um gesto. E ele entendeu que teria que fazer as tarefas dele e as tarefas dela. Então foi um dia cáustico, terrível. No terceiro dia, quando se levantaram, ela faz exatamente a mesma coisa, faz-lhe o sinal e ele diz: não. Diz: não, porque eu já falei com a mãe ontem à noite e ela já me perdoou e por isso eu não faço as tuas tarefas. É exatamente isto que o perdão traz. O perdão liberta, o perdão traz liberdade, o perdão traz paz, traz alegria, e a Bíblia tem vários textos que podemos ver, mas como eu gostava de ler Lucas, capítulo 23, eu vou ler o verso 33 e quero pensar um pouco o verso 34. O 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. O verso 34, contudo, Jesus dizia, e esta foi a primeira palavra que Jesus disse, e por isso é extremamente importante. Ele diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Então, meu irmão, meu amigo, dileto ouvinte, se queres, tens que te sentir perdoado para poderes perdoar como Jesus. Então, como na ilustração daquele menino, ele deixou de ser pressionado porque ele pôde efetivamente gozar da libertação que o perdão traz
como disse Luther King, este catalisador que cria uma nova ambiência, que cria libertação para poder dizer: o perdão não muda o passado, mas amplia o futuro. E vemos a angústia daquele menino, passou 2 noites horríveis, mas na manhã do 3º dia estava completamente liberto. E por isso há um princípio que é confessar. E quando nós confessamos, estamos a dar a oportunidade de começar a caminhar no princípio de gozar esta liberdade e o milagre de Jesus nas nossas vidas. Então, há um verso que é muito conhecido e que eu uso muitas vezes lá na congregação. Cito uma referência e faço um desafio, e eu disse: esperem aí, se eu disser a primeira palavra, depois a igreja em coro vai acompanhar. E este é um deles, é 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, mas dá um passo mais à frente e nos purificar de toda a injustiça. Mas é curioso que o verso 8, o verso anterior, que diz: se dissermos que não temos pecado em nós, enganamo-nos a nós próprios e a verdade não está em nós. Por isso, quando quiseres perdoar, quando te sentires magoado, quando sentiste que magoaste, este é um princípio, aproximação. Há um capítulo muito célebre que Jesus usa, e eu também vou citar um pouco, que é Mateus 18, porque em Mateus 18, falando sobre isto do perdão, Pedro dá uma de super cristão. Pedro diz: Senhor, até quantas vezes perdoará um irmão pecar? Até quantas vezes eu perdoarei? Até 7? Ele estava à espera, talvez, que Jesus desse uma palmada nas costas e disse: padrão, tu estás a caminhar em beleza. Não. Jesus amplia, não está interessado em equações matemáticas, e diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A passagem paralela de Mateus 18, que é Lucas 17, até diz assim: se teu irmão pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, perdoa-lhe. Há um reconhecimento, mas é preciso que haja uma abertura, haja uma transparência, haja verdade na relação. E posso citar, por exemplo, estou-me a lembrar, quando as pessoas dizem: o tempo, não venham com essa treta do tempo. O tempo não cura nada, porque uma ferida exposta com o tempo, a tendência é gangrenar. E posso dizer, salta-me assim rapidamente à mente, os irmãos de José. Venderam-no, mentiram ao pai, despiram da túnica, e quando o confrontaram, sabe quantos anos depois? 22 anos. Agora, porquê que tu dizes que são 22 anos? É muito fácil. Ele passou 13 anos na cadeia. Houve 7 anos de abundância, 7, 20. No início dos 7 anos de escassez, de fome, os irmãos ou a família dele aguentou mais 2 anos. Por isso é muito fácil de chegar a esta conclusão. E 22 anos depois, ainda estavam atormentados com algo. É o que diz Mateus 18, porque Jesus faz ali uma parábola, que não é uma parábola, mas é uma hipérbole, porque pelo exagero é impossível comparar 100 denários com 10.000 talentos, porque 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho de um trabalhador rural, com certeza que a sociedade era assim, no campo, mas 10.000 talentos são nada mais, nada menos de cerca de 345 toneladas de ouro.
E quem acumula uma dívida assim não consegue pagar. Jesus não está a falar aqui em termos matemáticos nem financeiros, está a demonstrar a capacidade do amor de Deus, a capacidade do perdão de Deus, que vai para além de tudo quanto nós possamos imaginar, e está também a dizer a grandiosidade do Deus a quem nós servimos. E por isso, meu irmão, se te sentes magoado, se te sentes triste, se te sentes aprisionado com alguma coisa, liberta-te, confessa, confronta as pessoas, mas como eu a dizer, com calma, com humildade. Estou-me a lembrar de um outro texto que se encontra em Gênesis 31 e, salvo erro, verso 43, mas eu já confirmo. Gênesis 31 e é exatamente o reencontro de Labão com Jacó, quando este saiu em direção à terra dele, quando deixou Padã-Arã e prosseguiu. O verso 43, então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. O que posso fazer hoje? Ora, ia tentar reconciliar-se. É como muitas vezes as pessoas chegam ao pé da outra para... Eu venho aqui para te perdoar, mas tu és um malandro, tu és um crápula, tu és um bandido e tal. Não, assim não. É com jeito, porque as filhas eram filhas dele, efetivamente, mas os filhos, os netos, eram filhos do Jacó. Por isso, não é com esta arrogância, mas com alguma humildade. Também não espere, porque, como estávamos a dizer, que as primeiras palavras que Jesus disse lá na cruz, perdoa-lhes, também não preciso de ter uma grande vontade, esperar que tenha uma grande vontade, não. Também se conta uma pequena anedota que alguém diz: é quando tenho uma forte vontade de trabalhar, deito-me e espero que a vontade passe. Não faça isso, mas possa agir na obediência àquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus fez por mim e por ti, por cada um de nós. Não me vou alongar muito mais e quero, como é meu timbre, como é talvez o meu próprio estilo, vou fazer 2 apelos. E esta é a hora de pormos em prática aquilo que, de uma maneira assim muito rápida, foi exposto, é que se tu não te sentes ainda perdoado, Jesus veio, Jesus trouxe a solução, mas Jesus também garantiu a vida eterna. Eu quero fazer um apelo para aqui. Eu não consigo ver, mas sinto no meu espírito que vai haver reações e quero fazer 2 orações. Posso fazer na mesma oração, mas duas situações distintas. Quero fazer um apelo a que possas abrir o teu coração, reconhecer que tens necessidade de ser perdoado e por isso, mais uma vez digo, vivas como perdoado para teres a capacidade de perdoar como Jesus nos perdoou. E por isso eu te vou pedir e vou fazer uma oração àqueles que vão fazer, e tenho a certeza que algumas pessoas vão fazer uma decisão pelo Senhor Jesus, aceitá-lo, recebê-lo na sua vida como único e suficiente Salvador. E a estes eu digo, pode orar comigo, feche os seus olhos, não vai haver nada mágico, é apenas uma maior concentração de estarmos, não nos distrairmos que possa acontecer ao nosso redor. Então vamos orar. E digo: Paizinho querido, repita comigo: Paizinho querido, obrigado que enviaste Jesus. Obrigado, Jesus, porque sofrestes o escárnio, a ignomínia, sofrestes tudo isto lá na cruz do Calvário para me salvares, para me garantires a vida eterna, para poder desfrutar uma eternidade no paraíso, porque foi, como dissestes ao salteador que estava ao teu lado,
que mudou de atitude e disseste: em verdade te digo que ainda esta noite estarás comigo no paraíso. E por isso, Senhor, perdoa o meu pecado, entra na minha vida. Eu confesso, Senhor, e te quero pedir que entres na minha vida, que dirijas tudo acerca da minha vida e que enches, Senhor, o meu coração com paz, com graça, com amor, com a tua vitória. E que eu quero sentir-me completamente mudado para ter a capacidade de perdoar conforme eu fui perdoado. Aos outros que têm alguma mágoa contra algum irmão, como eu disse, não espere até ter uma forte vontade para resolver, mas vem à frente. Eu não sei qual é o teu problema. Vem à frente, toma uma atitude e que ora comigo. Paizinho querido, dou-te graças pelo Senhor Jesus. Tu conheces a minha necessidade. Tu sabes, Senhor, a minha mágoa, a minha decepção, o meu dano. Tu conheces, Senhor, todas as situações, a minha amargura, a opressão. Tu conheces tudo acerca de mim e por isso eu quero trazer no teu altar de graças também a pessoa ou as pessoas que têm contribuído para que a minha vida seja cada vez esta amargura, mas eu quero pedir perdão por mim, porque não tive a capacidade de ultrapassar. E quero-te convidar, Jesus, que resolvas completamente esta minha situação, porque eu te dou graças pelo teu imenso amor. No nome de Jesus. Amém.